Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a conversar sobre envelhecimento com o Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí, é possível envelhecer sem adoecer? Claro que é. A principal medida, você perguntar assim, o que é o mais importante? É uma noite de sono reparadora. Não existe nada que seja melhor para a sua saúde do que uma noite de sono reparadora. E para você ter uma noite de sono reparadora, primeira condição sine qua non, você tem que dormir no escuro absoluto. Se você dormir no seu quarto, tiver uma luzinha do DVD, a sua pineal interpreta como o dia estivesse amanhecendo. E ela para de fabricar o hormônio da juventude, que chama melatonina. Eu oriento as pessoas o seguinte: se você acorda à noite para ir ao banheiro, não acenda a luz do banheiro. Tem uma lanterna na cabeceira da cama. Porque se você acender a luz do banheiro, o seu ritmo circadiano perturba todo. Aquela noite já não é reparadora mais. Então você acorda à noite, vai com a lanterna, vai no banheiro, volta com a lanterna. Não acenda a luz, porque isso você vai ter mais saúde. A criança que está gripando na escola, eu pergunto para a mãe assim: você deixa aquela luzinha do corredor para ela ir fazer xixi à noite? Eu deixo. Apaga aquela luz. Aí a criança para de gripar na escola. Por quê? No momento que ela apaga a luz, ela produz mais melatonina. Uma das coisas que a melatonina faz, além de te manter jovem, ela estimula o sistema imune. Ela não deixa você pegar gripe, ela não deixa você pegar infecção. Quem dorme no escuro emagrece, dormir no escuro emagrece, dormir no escuro não deixa você pegar infecção, dormir no escuro rejuvenesce. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Você vai, que ponto vai? E essa noite reparadora também está relacionada com a quantidade de horas de sono? Pode dormir pouco e conseguir ter essa reparação? Deixa eu te falar, é difícil você encontrar uma pessoa que vai a vida inteira ter saúde dormindo menos de 7 horas por noite. Isso é muito difícil. Agora, não é garantido que uma pessoa que durma 11 horas que vai se dar bem. Porque é o seguinte: se ela dormir roncando, uma coisa é o ronco. Quando o ronco, a pessoa que ronca, ela não sabe, mas se eu fizer uma polissonografia nela, no dia seguinte eu mostro para ela que ela teve microdespertares durante a noite. Vários microdespertares. E aí ela não deixa, o sono não aprofunda. Para o sono ser reparador, eu tenho que ter no meu eletroencefalograma uma das deltas. E se eu ronco, isso não chega lá. Então eu digo: você está escutando que está roncando, o esposo ou a esposa terminou, vai fazer uma polissonografia. Hoje existem aparelhos odontológicos muito simples, que você faz, fica menos de R$1.000, que você coloca e você joga a mandíbula para frente e para de roncar. Um aparelho odontológico simples, uma coisinha que você coloca na boca. Hoje esse conhecimento está divulgado. Inclusive, eu conheço dentistas de Juiz de Fora que faz isso muito bem. Faz esses aparelhos. Vem até de São Paulo, eu mando para cá para poder colocar o aparelho aqui. Doutor, o senhor está falando sobre os aspectos do envelhecimento, na alimentação, com remédio. O que dá para equilibrar entre esses itens aí para você ter uma boa saúde, além do sono? O ideal é você evitar remédio o máximo possível. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Se você aprender a trabalhar com os alimentos, faz uma diferença enorme. Você me explica então isso. Primeira coisa, você ingere mais açúcar do que deveria. Todo mundo aqui. Nós somos viciados em carboidratos. Se você pegar um ratinho no laboratório, colocar um prato com açúcar, um prato com cocaína ou com heroína, ele prefere o prato com açúcar. Açúcar é mais viciante do que cocaína, para você ter uma ideia. As pessoas são viciadas em açúcar e não sabem disso. Agora você olha o absurdo. Você leva o seu filho no final de semana para passear com você na Wolf. Aí você compra um sorvete com 2 bolas para você e compra um sorvete com 2 bolas para ele. Ele pesa 5 vezes menos do que você. É como se você tivesse dado para ele 10 bolas de sorvete. Só que isso não passa pela cabeça do pai. Ele dá 2 bolas para o filho. O filho tem 5 anos e agora ele é 5 vezes mais leve do que o pai. E o pai vai tomar 2 bolas de sorvete e o filho vai tomar 2 bolas de sorvete. Na realidade, você deu para o seu filho 5 vezes 2, 10 bolas de sorvete. E o estrago que isso causa no organismo da pessoa é absurda. Só que não faz ficar bêbado. Se fosse álcool, embebeda, aí você determinaria. Mas como não embebeda, isso não é nada. E assim vai. A criança começa a ficar obesa. Hoje nós temos uma epidemia de obesidade. Você olha aí na rua, a maioria das pessoas estão obesas por excesso de açúcar. Esse é o grande vilão da história. Então você pergunta assim, do ponto de vista nutricional, o que eu posso fazer? Reduza ao máximo possível os seus carboidratos. Eles fizeram um estudo recente na Austrália,
pegaram descendentes de aborígenas que viviam, os ancestrais viviam no mato, mas que eles tinham mudado para a cidade e tinham ficado diabéticos, pegaram esse grupo de diabéticos tipo 2, levaram de volta para a floresta por 3 semanas. Todos normalizaram a glicemia. Não precisa de remédio para diabetes. O que o médico faz? Não, você agora vai precisar tomar insulina. Então eu vou te ensinar a fazer o cálculo. Quando você comer tanto de açúcar, você toma tanto de insulina. Aí o estrago está feito, porque a insulina é um hormônio que envenena, é um hormônio que mata, é um hormônio que envelhece, é um hormônio que adoece. Não é eu calcular quanto que eu preciso de insulina, é eu baixar o meu nível de carboidrato e aí eu não preciso usar insulina. E aí eu restauro a minha saúde. Então é muito mais simples do que você pensa. Quem tem diabetes não tem deficiência de remédio, tem excesso de carboidrato. A sua insulina não está funcionando bem. Então eu tenho que procurar produtos, como estava mostrando no Globo Repórter, os bioflavonoides das frutas, elas baixam, aumentam a sensibilidade à insulina e baixam o nível de glicemia. Eu não preciso tomar remédio. A minha mensagem é muito simples. Apesar de eu ter trabalhado 8 anos e meio na indústria farmacêutica dos Estados Unidos, a minha mensagem é o seguinte: procure evitar ao máximo o remédio, porque a natureza divina já nos deu todos os produtos que nós precisamos para ter saúde e viver bem. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Sérgio: o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Uma lâmpada, quando queima, segundos antes dela queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. Então, não adianta eu ficar 20 anos doente para morrer. Eu quero viver intensamente até a véspera da minha morte. Igual a lâmpada. Queimou, acabou. Mas no dia anterior estava brilhando. Entendeu? Sem dúvida. Doutor Laí, o senhor acha que os médicos hoje em dia está faltando esse olhar para o paciente, um olhar mais completo para o paciente, deixar de ver o paciente com uma estatística? Querido, hoje o médico loteou o paciente. Um ficou com o cardiologista ficou com o coração, o pneumologista ficou com o pulmão, o pobre do proctologista, né? Sobrou uma parte para ele. Né? Eles pegaram e lotearam o ser humano. No meu consultório não entra um coração sozinho, não entra um pulmão sozinho, entra uma pessoa cujo órgão mais fraco arrebentou. É igual uma corrente. Se você puxar uma corrente, onde que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. A mesma causa pode, numa pessoa, causar problema cardíaco e na outra causar problema diabético. A mesma causa. Arrebentou onde? Onde foi mais fraco. Sempre a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Agora, como o médico, eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte: nós médicos, cada vez sabemos mais de menos. Vai chegar um dia que nós vamos saber tudo de nada. Porque não resolve, ninguém resolve o problema mais. Você vai no médico, ele pega e joga pro outro. Não, isso aqui não é meu caso, é o caso dele. Aí o outro joga pro outro. Aí cada um passa um remédio. Ninguém tira remédio. Aí você encontra o remédio, o paciente tomando 6, 7, 8 remédios diferentes, porque ele foi de 6, 7, 8 médicos. Aí eu tiro aquilo tudo, ele melhora. Claro que ele melhora, estava intoxicado. Porque um vai intoxicando o outro, vai intoxicando o outro, vai intoxicando. Na hora que eu tiro aquilo tudo, ele acha que eu sou o melhor médico do mundo. Eu acabei com a intoxicação dele. Então, o médico tem que ter esse conceito que não chega um coração sozinho, nem chega um estômago sozinho no consultório. Tem um problema psicológico, que é importante. Não? Como é que o hábito da pessoa vive, se ela está sendo valorizada no trabalho onde ela trabalha, como é que está a autoestima dela, se morreu alguém na família. Isso é, por exemplo, estudos mostram casais que são casados há muitos anos, viveram 50 anos juntos, mesmo brigando, tem importância, mesmo brigando. Aí um do cônjuge morre, a chance do outro morrer nos próximos 6 meses é 5 vezes maior do que a população da mesma faixa etária. Ou seja, olha o componente psicológico como é importante, entendeu? Doutor, a atividade física também passa a ser importante. Até certo ponto, Zé Augusto. O homem, o ser humano não foi feito para correr igual se me permite, eu queria falar exatamente sobre isso. A gente tem hoje, você me desculpa, a gente tem muitas informações, sim, as mais diferentes possíveis. Há pouco tempo, algum tempo atrás, o colesterol, o ovo tinha muito colesterol, era um problema para a gente. Você acabou de falar aí que o colesterol não é bandido, o colesterol é mocinho. Eu ingiro 5 a 6 ovos por dia, mais de 15 anos. Agora, você está falando do exercício. Eu li há poucos dias numa revista que a pessoa não deve fazer aquecimento para poder ter uma disputa, uma corrida, uma natação.
E antigamente era isso que Não, fazia. a Né? vida inteira. Até eu ler essa É. revista, eu tive que fazer um aquecimento para fazer uma corrida, todos nós. E até onde que é a verdade disso? Deixa eu te falar, o exercício é muito bom até igual o estresse. Se eu falar assim, ó, você vai ganhar o mesmo que você ganha, eu vou te dar uma vara para pescar, nunca mais você vai trabalhar na vida. Aí você vai pescar. Daqui 2 semanas você vai me ligar e falar assim, ó, eu quero meu estresse de volta. Eu estou descansado. É isso? Pois é, o exercício é assim. Se você não fizer nada, você se prejudica. Se você fizer demais, você se prejudica muito mais. Então, esses indivíduos que são corredores de maratona, eles são atletas, eles não são saudáveis. Eu cuido do pessoal que luta MMA. Não tem ninguém saudável lá. Eles são atletas, entendeu? Eles mostram a demonstração de força e tal. Mas se você acompanha aquelas pessoas a longo prazo, elas não vivem muito. Porque elas fizeram um desgaste corporal. Então, um indivíduo que corre 10, 15 mil metros por dia, 15 quilômetros por dia, essa pessoa ela vai desgastar. Ela vai desenvolver o que se chama de sarcopenia. Você acha, mas ela está magrinha, está bonitinha. Não, ela está sarcopênica. Você não pode ficar obeso, mas você tem que ter um certo tipo de gordura. Se você não tiver gordura nenhuma no corpo, quando você entra em contato com veneno, os venenos são todos para gordura. Se você não tem gordura nenhuma no corpo, o veneno vai para o cérebro e te mata. Porque é lá que está a gordura. Então, essa história de eu sou extremamente magro, não tenho gordura nenhuma, eu tenho 6% de gordura, isso não é saudável. Tanto é a mulher, quando ela tem baixa com seu percentual de gordura, primeiro ela desenvolve a menorreia, ela para de menstruar, ela para de ovular e ela não consegue mais engravidar. Olha essas atletas todas, elas querem todas engravidar, depois que não conseguem mais, porque elas perderam o percentual de gordura a tal ponto que o hipotálamo fala assim, essa pessoa não pode engravidar, porque não tem gordura suficiente para dar energia para o bebê. Então você tem que tomar muito cuidado para não, só porque um certo exercício faz bem, a pessoa acha que se fizer demais é melhor. Não, e mais não é melhor. Doutor, ele se faz, é necessário mesmo? Eu acho que se você for mexer com musculatura grande, você deve dar uma esquentada no corpo, sim. Entendeu? Normal. Eu não sou especialista nisso, tá bom? Mas eu posso te dar a minha opinião. Sim. Eu acho que se for mexer com grupos musculares grandes, o aquecimento é válido. E no próximo bloco a gente continua a nossa conversa com o Dr. Laí Ribeiro. A gente vai querer saber qual é o segredo para se viver mais. Não sai daí, a gente volta já.